Tô cheio disso. E aí, chinelinho, não consegui nem andar. Que bom dia, Que bem. E aí, Thiagão aí? Tá bom? Tudo bem? E aí? Você tá aí, né? Como é que você tá? Você chegou até aqui já. Ligue Seu Esportes, a sessão da 5ª temporada. E a gente vai bater um bom papo, eu e o Leonardo. Tem que ser brincando, né? Tem que ser brincando. Olha, o Zico é coisa séria, mesmo você quer que seja brincando, mas o Zico é coisa séria. Olha, que tipo de pessoa? Zico, pra mim, não pra mim, pra minha geração, foi assim, o ídolo maior completo. Né? Não só o jogador que ele foi, que foi o maior um dos maiores da história do futebol, mas o modo de ser é aquele que, por isso que ele é eterno, né? Por esse modo de ser, por esse modo de lidar com as pessoas, e eu tive o privilégio de conviver com ele, e realmente para mim é uma referência muito forte. Eu tenho o Leonardo como um grande pupilo, né? Porque você está encerrando a carreira e está vendo nascer, né, um jogador da qualidade do nível dele. E, para a felicidade minha, eu tive a condição de poder dar um empurrãozinho para que ele tivesse uma chance grande na equipe profissional. Por coincidências do futebol, ele jogava na categoria de base, mas ele jogava no meio campo, inclusive na minha posição, e não estava jogando no time, que hoje seria sub-20, né? E aí o sub-20 treinava contra os jogadores que estavam machucados ou estavam sem viajar e tal, e não tinha lateral esquerdo. E ele, por ser canhoto, a gente chamava para ele treinar com a gente. E ele passou a fazer parte dos times nos coletivos. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o time o Flamengo ficou sem lateral esquerdo, porque um quebrou a perna, o outro teve uma distensão, e não tinha. E o Lopes improvisou o Aldair. E o Aldair não foi bem. E aí o Lopes acabou demitido, no dia seguinte assumiu o Carlinhos, e aí o Carlinhos era o auxiliar que cuidava da gente, né? E aí eu falei, ele estava em dúvida, veio conversar comigo, eu falei, ó, tem um moleque aí que tá treinando pra cacete, bota ele lá e vamos jogar. Edinho tá ali do lado, Leandro, só Zinho marcando pra cacete, então ele ia estar mais confortável. E dali em diante virou campeão do mundo, Leonardo, na lateral esquerda. Então, sabe, é muito legal, né? E depois tive o privilégio de trazer ele aqui para o Kashima, ficar mais perto ainda. Então, é um amigo que o futebol me deu já no final de carreira. E um jogador aí, nem se fala, né? Espetacular. Deixa ele falar primeiro, né? Porque ele fez tanta coisa agora. Não. Acho que agora ele está descansando. Eu estou no momento descansando. Hoje eu sou papai e marido. Não, na verdade o que eu tenho feito é muita consultoria para fundo de investimento.
É isso que está acontecendo. Na verdade, o futebol está mudando muito. Não existem mais aqueles proprietários, as famílias, as empresas, são fundos que chegam no futebol, que não conhecem o futebol. Então eu tenho colaborado com esse tipo de... Apesar de não ser o que eu gostaria de fazer mais para frente, mas é o que está acontecendo de uma forma natural. Eu lá tenho um programa de televisão toda segunda-feira no Brasil, na Band, e também tem outros canais, né, pagos que repetem esse programa. Toda semana levam um convidado, já estou há 1 ano e pouco, e graças a Deus nunca repeti um convidado. É mesmo? Nunca repetiu um convidado? Nunca repeti um convidado. Porra. E você acha que você ainda no da Band você não foi, né? O Resenha do Galinho? Foi. Não? Foi? Foi. Tu foi? Foi no dia do meu aniversário. Isso mesmo, É isso aí, isso aí. Então, fazendo isso, depois da pandemia apareceram oportunidades de muitas palestras. Então, tenho feito, se eu aceitar para ir palestra todo dia, impressionante. As empresas muito, e principalmente de um assunto bom, que é a questão de liderança, né? Formação de equipe, de exemplo, essas coisas todas. E curtindo meus netos, né? Que não são poucos, né? São quantos já? São 9. 9 netos. São 9 netos, está com a família. Não trabalho sábado e domingo, fico em casa o tempo todo, a não ser quando tem escola de futebol 5-10, que às vezes a gente faz clínicas em diversos lugares e eu vou junto. Na verdade, você tem uma atividade contínua, né? Contínua. Você tem que entender uma coisa, Zico não importa o país, né? Ser Zico é já alguma coisa que você já é sempre, né? Porque Zico é uma instituição. Então isso realmente é assim, no Brasil é assim, né? Então assim, onde está, onde faz, já é uma coisa que ele está fazendo e transmitindo. Isso é uma coisa que, para mim, né, que estou perto sempre, que estive perto em várias situações, assim, é uma coisa muito positiva, muito forte, que é uma coisa muito rara. E isso é muito bacana de ver. O primeiro... Eu não lembro. Ele não vai lembrar, eu lembro. É normal que ele não lembre, eu lembro bem. Não, a primeira vez que eu vi, né, foi, eu tinha 7 anos. Ele foi no meu colégio fazer uma presença, entregar um troféu, eu te contei isso, no Chuta Abel, Niterói. E eu tinha uma foto com ele, que eu tinha 7 anos. Essa foi a primeira vez que a gente se encontrou. E depois da primeira vez, de novo, eu já no Flamengo jogando, foi na Gávea, onde a gente treinava, que eu treinando um pouco com profissional e tal. Eu tenho a foto também do meu primeiro treino no profissional, que o time de júnior treinou com o time profissional, e eu tirei essa foto e tenho até hoje. Foram os 2 momentos super marcantes que eu tenho registrado. Eu lembro do primeiro treino que nós fizemos, foi num campo lá em Jacarepaguá. Foi mesmo. Né? Campo Vargem Grande. Por ali, Vargem Grande, onde a gente treinava e a gente chamou, veio treinar de lateral com a gente. Você lembra desse treino? Lembro. Tava o Zé Carlos II. Os machucados. Zé Carlos II, tinha um menino Milton que veio do Curitiba, não lembra? Wilton. O meio campo. Era meio campo, canhoto. Tava Adílio, tava Nunes. Era uma marca Você lembra desse ali. treino? Eu lembro bem. Aí... Eu tenho uma foto nesse treino. Ele tirou uma foto, eu tenho a foto até hoje. O Dair, né? O Dair que jogava, que era reserva também. Você estava voltando de uma lesão. Delacy estava, pode ser? Ou não? Delacy, eu não lembro. Mas eu lembro que você estava voltando de uma lesão. Porque o Delacy acho que estava. Também. Foi então, a gente treinava ali, fazia o coletivo. Nós estamos falando apenas de 87. Um pouquinho antes até. 86, antes 87. de eu subir. 86, 87. São só 28 anos. 38. Não. 38 anos. 38 anos. Meu Deus do céu. História boa. O Oriente me é sempre fascinado. Eu sempre tive apesar de não conhecer ainda, eu sempre tive uma fascinação pelo Oriente, talvez por essa coisa mística do Oriente. A religião, a filosofia oriental, principalmente, honestamente, o budismo, eu sempre fui muito assim, atento.
mas eu não tinha tido a oportunidade. E a primeira imagem foi melhor do que eu esperava. Sinceramente, eu não estou aqui para fazer demagogia barata, mas o japonês tem um modo de ser, chegando aqui agora, mais uma vez, um modo educado, um modo solícito, um modo gentil. Então, assim, isso realmente é uma coisa que a gente está perdendo um pouco, né? De um modo geral. Eu acho que vocês conseguem manter isso. Isso eu acho que é uma lição. Vocês já deram várias lições aí nos últimos tempos, nos eventos, como vocês se comportam, mas eu tenho uma admiração enorme. Então, assim, o que eu sempre pensei, sem conhecer, eu acho que ele foi confirmado assim, muito mais vezes depois que eu conheci. A minha imagem de Japão primeira é uma imagem de tristeza, né? Porque são aquelas notícias que vinham de bomba atômica, de dificuldade de vida dos países, a chegada de muitos japoneses no Brasil. Então, eu era já moleque, jovem, né? E quando essas coisas começaram a surgir, surgiram filmes, né? E a gente tinha aí, mas a imagem maior de Japão minha é o National Kid. O National Kid, que era o desenho que a gente... E eu acabei conhecendo a casa dele lá perto de Ural, ali, por ali, aquela região. A gente passava assim, no ônibus passava pela casa dele e tal, do cara que fazia o papel, né? National Kid, eu não perdia um capítulo, um programa dele. Era um ídolo, né? Ídolo de criança. National Kid! Asakusa. Eu adoro chegar naquela ruazinha que nos leva ao templo, que me disseram que é o templo mais antigo do Japão. E acho que toda aquela... Já estive em várias situações, algumas situações está muito cheio, mas algumas situações tinha pouca gente e eu senti uma energia como nunca senti em outro lugar. Então, assim, Asakusa para mim foi uma coisa marcante, né? Onde eu fui, assim, me vi em um lugar que uma energia positiva me rodeava. Isso para mim marcou e Asakusa eu adoro. Estive aqui, já fui a Asakusa ontem e é um lugar que eu frequento sempre que eu estou no Japão. O que eu mais gosto é aquela travessia de rua de Shibuya. Aquele horário Estive lá hoje brabo, também. aquele horário brabo que é todo mundo atravessando e ninguém se perde, ninguém se bate, ninguém tá e tudo funciona. É muito bacana, ainda mais vendo de cima às vezes. Você tá lá num restaurante e tal, tomando um café, aí você olha, abriu o sinal. A gente hoje foi no restaurante tirar foto lá de cima. É uma coisa fantástica, né? População imensa e tudo funciona. No tempo certo, na hora certa, deu o vermelho que tá zerado, não tem nada. Então isso é muito legal. Isso aí mostra já o sistema de educação e de respeito, né? Num simples atravessar a rua, né? Para mim eu já esperava, né? Porque tudo aquilo que foi contado, uma cidade pequena, uma cidade que só tinha siderúrgica, então a gente não podia esperar outra coisa. O futebol é que era uma situação que a gente ia oferecer para ele. Como eu cheguei primeiro de todo mundo, quer dizer, primeiro ainda foi o Milton Cruz, né? Mas do Kashima acabou sendo eu o primeiro. E aí, lógico que eu não escondia nada deles, de todos aqueles que eu falava, que eu queria trazer para cá, a respeito do que era a cidade. Você vai lá para viver o futebol, você vai lá, só tem o campo, só tem o time do Kashima, não tem nada na cidade. Vila Hatigata. Vila Hatigata, que já tinha quando você chegou. Quando eu cheguei, já tinha. Mas não tinha, né? Era o Pique Mancha. Tinha que um Pique Mancha. Não, e tinha algumas casas assim separadas. E eu até nem era muito favorável àquela Hatigata, porque eu acho que
tira um pouco da Juntar privacidade e todo mundo, juntar né? todo mundo. Eles fizeram com uma boa vontade, pela cultura japonesa, tudo bem, mas pela cultura do que a gente sabe dos brasileiros na Europa, fora do país, na Arábia, muitas experiências, tivemos problemas muito grandes de relacionamento, e então eu fiquei preocupado com isso, né? Quando eles fizeram numa boa, pensando que era uma coisa legal. Então, e gerou alguns entreveros ali em algumas situações, mas foram pequenas, foram fáceis de serem sanadas. Mas, sabe, e não mudou muito não, né? Pelo menos hoje tem o McDonald's e o Starbucks, né? Que na época o Bruno virou, acho pai, que não mudou muito como é que não. Eu você cheguei vai? hoje e eu também tive a impressão... Falou, pai, como é que você vai para uma cidade que não tem McDonald's? eu Mas acho hoje que já tem, né? Bom, mas mudou pouco. Eu também tive a impressão, chegando hoje, depois de tanto tempo, que mudou pouco. Mas é verdade que eu sabia também, eu sabia onde a gente estava chegando, sabia como era. Mas para mim, a imagem de Kashima assim, mais forte é quando você sai de Narita e você vai para a direita, pega a estrada e você sobe um pouquinho, você tem uma visão do alto de toda Kashima, né? Onde você vê o Sumitomo e você vê depois toda viaduto ali, né? a cidade construída em torno. Então essa imagem para mim é muito forte e hoje para mim foi muito bacana chegando aqui, que eu tive aquela imagem de novo, aquela assim, abre um pouco a visão, você vê toda Kashima, você vê o litoral, o mar. Então assim, e você vê realmente a dimensão da cidade, né? Então assim, para mim foi muito bacana rever essa paisagem, né, que ficou na minha cabeça durante tanto tempo. Mas eu adorei Kashima. Eu acho que vivi essa coisa da cidade menor, né? A gente mora Você vive pro futebol só, né? futebol para família, família, e vai exatamente. comer num restaurantezinho que você conhece. Eu ia naqueles restaurantezinhos japoneses onde o casal cuidava do arrozinho que estava ali atrás. Continua. Pô, uma maravilha, o meu soba, e eu curti muito. Os restaurantes aqui continuam sendo do casal. Se o casal separar, acabou. E eu curti muito isso, assim, foi muito bacana. Tanto é que quando eu fui embora daqui, eu fui embora, assim, deixando uma vida feliz, né? Então, assim, eu falei, E porra... ainda falando japonês, né? Mal, Fala um pouquinho. tem um vocabulário aí, umas palavras e tal, vou me virando aí, né? O Leonardo, você não sabe, o Leonardo é um cara que ele precisa ser estudado um pouco, porque para onde ele vai, ele fala a língua local. Aí foi no Japão, foi na Espanha, foi na Alemanha, foi É que eu falo muito, aí eu tenho que... na Itália. A Itália, ele fala falando italiano, parece que ele é italiano, entendeu? Então, Mais ou menos. mas eu tô negócio, fala inglês, né, francês, e então é um poliglota aí. Rodei, né, Gal? Rodou, mas Rodei. é o tal negócio, o cara que estuda e que fala bem a sua língua, ele tem facilidade de falar outras línguas. E ele é um cara que foi sempre muito interessado nisso. Então ele se comunica normalmente com a língua local, né? Então, hoje, lógico, dando show lá na Itália, mas... 27 anos que eu cheguei na Itália. Toshiro desu. Bom, aquele tipo de gol ali, você não tem como prever que aquilo vai acontecer, né? Na verdade, o Hasegawa me dá uma bola para trás e logo em seguida vem um zagueiro tentando roubar. E naquele momento ali, o meu instinto foi levantar a bola, no sentido ele vinha por baixo, eu levantei a bola para tentar encontrar um espaço. E daí foi um toque 2, 3, que eu tentava sempre com a bola no alto, me livrar para encontrar um momento de virar e chutar pro gol. Então, assim, são aqueles lances que vão acontecendo, né? Você tem que ter um certo instinto no momento de se livrar. Na verdade, foi o que foi acontecendo, eu me livrei de um, de outro, tentando ajeitar para me virar, e aí eu virei e acabei acertando no ângulo. Então foi assim, ficou um gol muito bonito. Eu fico muito feliz de ter todo ano, cada 10 anos, né, escolhem o gol da década e aquele gol permanece. E, sinceramente, a coisa mais legal daquele gol foi que foi feito na torcida do Kashima, né? Foi naquele gol atrás da torcida. Então, assim, foi cenário perfeito. Foi escolhido por mim também, né? Na enquete. Você também vota? Foi dos 10 anos, não sei.
Foi dos 10, dos 20 e dos 30. Pois é, Já me deram os 3 troféus, muito bacana. Cada 10 anos a gente tem um encontro. é difícil bater, porque é o tipo de situação que você, como ele disse, não prevê. Acontece, mas acontece para sair da dificuldade só quem tem muita habilidade, que tem muita técnica, tem muita criatividade para poder você, na hora, sair daquelas situações de marcação, de chegada de um, de outro. Então, realmente, é um gol que raramente você vê, né? Eu não lembro de ter visto um outro gol daquele nível em outros lugares aí, né? Às vezes o cara dá um balão só e tal, faz uma jogada, mas 1, 2, 3, domínio, tudo, aí realmente foi fantástico. Ainda bem que eu estava presente. Estava lá em cima batendo palma. Primeira coisa, a gente tem que estabelecer aqui as proporções. O Zico fez 15 vezes mais gols do que eu, né? Vamos botar a coisa no patamar justo. Mas, assim, vou começar eu, porque eu acho que ele vai ter que pensar, porque ele fez quase 1000, então eu fiz alguns, então... vai ser aquele gol, não tem jeito. Aquele gol é o gol mais bonito. Não porque eu estou no Japão, não porque eu estou no Kashima, mas acho que o gol mais bonito que eu fiz. Se você vai falar em termos de beleza, o gol mais bonito e de maior dificuldade eu fiz aqui também, na Copa do Imperador, né? O chamado gol de escorpião, né? Que você faz o calcanhar, né? Tipo uma bicicleta, mas só que é de calcanhar e você de frente para o gol. Então, para mim, aquele é o mais bonito, né? Agora, se você faz o gol mais importante, já não é esse. Então, eu acho que em termos de beleza, plasticidade, dificuldade, coisa raríssima você vê alguém fazer um gol desse tipo. Então, aquele... Que também foi naquele gol da torcida. Também foi no gol da torcida, ali mesmo. Ali é bom, ali é bom. Ali é bom. Então, foi realmente fantástico aquele... E coincidência, aconteceu uma coisa durante a semana que eu estava gravando uns VHS de 4 volumes de VHS. Um falava sobre o atleta profissional e tal, os cuidados, a alimentação e tal. Outro falava sobre a evolução dos esquemas táticos. Okay. Outro falava de fundamentos de futebol, que eu fiz com o pessoal do Kashima. E o último era sobre criatividade. Então, pegar lances... Eu fiz diferente, vôlei, bicicleta, de letra. Naquela semana eu estava fazendo. Aí foi a capa do DVD. E aí naquela semana saiu o gol, justamente esse gol do Escorpião. E teve muita divulgação, porque foi no mesmo dia que estava tendo o Mundial do Milan com São Paulo. Com São Paulo. Eu lembro, cara, eu lembro. Você viu no hotel. Exatamente. No treino, um dia antes e no dia do jogo. Exatamente. Aí, lembro disso. E aí, poxa, os caras do Milan, né, falando, pô, vi na televisão e tal. E aí todo mundo aqui, então aí deu aquela divulgação maior, né? Senão, tenho certeza que seria difícil passar no Brasil aquilo. Mas quando você faz um gol, passa, né? E eu tava lá vendo o jogo, né? Foi 3-2, né? 3-2. Aperte o botão do canal. Toroko, onegaishimasu. Jikai mo Ota no shimi ni mata, né?